Percentual de famílias com dívidas chega a 70% e Brasil atinge o maior nível em 11 anos, aponta CNC. Análise feita em junho mostra também que, pela segunda vez seguida, houve alta na inadimplência, pessoas endividadas que não pagam as suas contas. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo. Felizmente, só notícia ruim pro povão brasileiro. Será que os políticos estão sofrendo com desemprego, dívidas e outras coisas? Bora pro vídeo saber se os políticos estão sofrendo também, pessoal. O meu canal, quando eu criei em 2019, há 2 anos e 4 meses atrás, eu sabia que não ia ser fácil crescer, porque é um canal do povão, é um canal simples que apoia somente o povo brasileiro. Você pode ver que muitas vezes você vai ver eu com a mesma roupa fazendo vídeo, é porque eu não tenho muita roupa, gente. Sou uma pessoa simples. Você pode perceber, né, pelas minhas vestimentas. A barba por fazer é porque não tenho muito tempo, né? Minha esposa trabalha fora, eu tenho 2 filhas, tenho que cuidar da casa, lavar roupa, lavar louça, limpar a casa, ir no mercado fazer compra, pagar a conta, e outros afazeres, dar aula, porque eu trabalho como professor de música desde 2002, né? Eu tenho 19 anos que eu trabalho como professor de música e tenho que trazer os vídeos de informação para vocês. São quase 2.000 vídeos que eu fiz aqui no canal. Infelizmente, eu não sou político, não tenho altos salários e muitos privilégios, porque o político em 4 anos ele consegue fazer o pé de meia dele tranquilamente. Fora os salários, eles têm as rachadinhas, né, que eles pegam praticamente metade do salário dos seus funcionários do gabinete e outras coisas por fora que eles têm, né? A gente sabe que, na verdade a gente não sabe, né, nem 1% do que acontece na política, de quanto esses caras ganham de dinheiro em propina, em favores. Mas quem banca isso? Somos nós, povão brasileiro, povo pobre, povo simples, trabalhador simples que ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, que está com dificuldade para pagar suas contas, para sobreviver, para comprar alimento, comprar algum remédio, para sobreviver, para cuidar da sua família, pagar aluguel. É cansativo falar sobre essas coisas que a gente traz aqui, é cansativo, mas quem sabe um dia, de tanta gente insistir, o povo acorda e percebe que só ele está se lascando. O povo acorda e entende que só ele está sendo prejudicado. E olha que nós bancamos empregados políticos, judiciários, generais caríssimos, né? Com salários caríssimos. Nossos impostos têm que bancar esses caras. Veja só o que diz essa matéria, né? Uma matéria de notícia triste, muito triste, mas é a realidade. E eu trago a realidade que só o povão enfrenta, que só o povão passa. Por isso que as pessoas talvez não gostam de entrar no meu canal e se inscrever, porque eu trago a realidade, né? A verdade. Uma verdade tão simples de entender e de ver, né? Que só o povo brasileiro está se ferrando. Durante todas essas crises no mundo, no Brasil, só o brasileiro se lasca, o povão simples. Percentual de famílias com dívidas chega a 70% no Brasil e o país atinge o maior nível em 11 anos, aponta o CNC. Vamos ver o que diz a matéria. O mês de junho teve o maior percentual de famílias endividadas no Brasil
desde o ano de 2010, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a sigla PEIC, PEIC, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, é a sigla. Aí eu pergunto para vocês, não adianta você vir falar, quando na época do Lula era bom, aí depois que deram o golpe na Dilma, aí ficou desse jeito, e aí agora entrou o Bolsonaro, não resolve nada. Gente, entenda uma coisa, essas coisas de briga política não vai resolver o nosso problema do povo, não vai resolver, porque, veja só, a política é uma disputa por ganância e poder, e essa disputa por ganância e poder de ficar lá em cima, no topo, comandando a massa, o povão, os políticos não são prejudicados. Veja se o Lula está prejudicado, veja se o Bolsonaro está prejudicado, a Dilma, o Sarney, o Fernando Henrique, qualquer outro político. Essas discussões nas redes sociais ou nos canais que escolhem um lado, por exemplo, se eu escolhesse um lado de ficar do lado do Lula, esquerda, meu canal já tinha uns 200, 300, 400 mil inscritos. Se eu escolhesse ficar na direita com Bolsonaro, meu canal tinha 200, 300, 400 mil inscritos. Porque a política é um pão em circo, é um entretenimento para distrair as pessoas. É como se fosse dois times de futebol, um campeonato. O time do Bolsonaro e o time do Lula. Eu escolho do lado do Bolsonaro, eu escolho do lado do Lula. E aquela torcida, aquela coisa, ele é o melhor, Lula é o melhor, Bolsonaro é o melhor. Mas quem está só tomando no lombo, na cabeça, é o povo. Não importa se é de direita ou de esquerda. Veja só. Pergunte se um político quer ganhar Bolsa Família. Se o político quer viver com salário mínimo. Se ele vivesse de salário mínimo, um político, ele estava endividado. Ele estava no meio desse povo aqui, se o político vivesse com salário mínimo. Ele não é bobo. Político não é bobo. Ele deixa a bomba para os otários brasileiros que vivem de um salário mínimo, 2 salários mínimos, para poder sobreviver e conduzir a sua família, né? Trazer sustento para a sua família. O político é esperto, faz seu pé de meia, sua fortuna na política com os impostos dos otários brasileiros. Vamos ver o que diz mais a matéria aqui, para o vídeo não ficar muito longo. O primeiro semestre do ano acabou com 69,7% das famílias brasileiras endividadas, uma alta de 1,7% em relação a maio, de 2,5% em comparação a junho de 2020. Então, o mês de junho ficou 1,7% a mais do mês de maio e 2,5% em comparação ao mesmo mês de junho, só que do ano passado, de 2020. Pela segunda vez seguida, houve também alta na inadimplência, pessoas que não pagam suas dívidas, suas contas básicas. A parcela das famílias que declararam que não terão condições de pagar contas ou dívidas e que permanecerão inadimplentes também aumentou de 10,5% para 10,8% na passagem do mês. O indicador está, no entanto, 0,8% abaixo do observado em junho de 2020. O orçamento das famílias durante a pandemia tem sido comprometido por fatores como inflação mais elevada, aumento dos preços dos produtos e alimentos e serviços, e o valor reduzido do auxílio emergencial, porque político não precisa depender de auxílio emergencial e nem de Bolsa Família, gente?
Por isso que o político não está no meio disso aqui. E preços altos de alimentos, produtos e serviços, com o salário que o político ganha, ou o judiciário, ou generais, os donos de banco, donos de mídia, donos de igreja, para eles tanto faz. Os preços lá em cima, eles têm dinheiro de sobra, saindo pelos bolsos para comprar o que quiser. Ainda que os indicadores de inadimplência se encontrem mais baixos na comparação anual, os números mostram que as famílias têm se endividado mais ao longo do ano para conseguir manter algum nível de consumo, respaldadas por uma frágil segurança no mercado de trabalho e preços mais altos dos itens de primeira necessidade, afirma Tadros. Famílias de menor renda são mais afetadas. Pessoas pobres e miseráveis. É lógico, né, gente? Analisando o endividamento por grupos de renda, as famílias nos dois grupos atingiram proporções recordes de dívidas. Famílias que ganham até 10 salários mínimos, endividamento passou de 69% para 70,7% de maio para junho. Em junho de 2020, era 68,2% dessas famílias estavam endividadas. Famílias com renda acima de 10 salários mínimos, endividamento cresceu de 64,2% para 65,5% em junho. Antes era 60,7% em junho de 2020. Dívida no cartão. A proporção das famílias que utilizam o cartão de crédito como principal tipo de dívida alcançou a máxima do indicador, 81,8% do total de famílias. Absurdo isso aqui. 81% das famílias estão endividadas com cartão de crédito. Entre famílias com mais de 10 salários mensais, o cartão é o principal tipo de dívida para 82,6% delas. Crédito pessoal, carnês de lojas e financiamento de carro também se destacaram entre as modalidades mais procuradas no mês de junho. Tá aí, gente. Será que político está endividado? Será que donos de banco, donos de mídia, donos de igreja como Valdomiro Santiago, Diede Macedo, se estiverem endividados, não vão pagar essa dívida, né? Não pagam essa dívida. Só o povão que paga mesmo. O povão paga não, o povão tenta pagar, mas nunca consegue. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Mande esse vídeo para elas perceber que o sistema político não está nem aí se o povo está endividado ou não. Eles não podem fazer nada. O povo que se lasque e se vire nos 30 para poder sobreviver. E a tendência é aumentar o número de pessoas endividadas e famílias endividadas, principalmente as famílias mais pobres. Quem sabe um dia esse canalzinho cresce para ver se une o povo brasileiro, o povo acorde e preste atenção que só nós se lasca. Só o povão se lasca. Fui.